MS Dia Preview, informação até você. E o assunto desse programa é uma questão que não deveria ficar velha, algo que não deveria se perder no tempo, um assunto muito sério. A transição de governo da Dilma para o Temer. E o nosso convidado vem para falar que isso foi um golpe, alguém que inclusive deu uma aula sobre esse assunto. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Kaká, beleza? Como é que tá? Obrigado pela vinda, fico muito feliz. E como a gente até conversou antes, a tua presença aqui ela é estratégica. O programa, acho que ele tem, como qualquer veículo de comunicação, o dever de equilibrar as coisas. E o público que escolhe o que ele acha que tem que ser ou não. Mas na vida real, na imprensa em geral, não tem sido muito assim. Inclusive, você deu uma aula sobre o que aconteceu em 2016 no Brasil. Esse tipo de espaço para se explicar, por um lado da história, o que ocorreu, nem sempre ocorre, né? Não. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com você dos diversos assuntos que a gente conversa sempre. Bom, não tem espaço. Realmente existe uma visão monolítica sobre o que acontece e uma voz única na imprensa, né, que é ditada pelos grandes meios de comunicação. E essa voz, as vozes dissonantes a essa geralmente não tem espaço mesmo e é por isso é tão importante espaço como esse que a gente possa dialogar sobre isso. De que teria sido um mal necessário e que teria sido bom para o país a interrupção de um mandato eleito pelo povo e que a coisa precisava acontecer de acordo com os interesses de alguém, né? Sim, sempre de acordo com alguns interesses. Você acha que, por exemplo, essa situação que a gente tem visto, principalmente por conta das redes sociais que apoiaram muito aquele movimento e toda aquela situação que foi às ruas, de, às vezes, banalizar certos assuntos e tratar eles de uma maneira muito trivial e momentânea. Acabou facilitando também para quem tinha interesse na queda da presidente resolver tudo naquela semana e depois a vida segue, tudo continua e fica como se fosse algo muito comum. Isso não é bom, tanto para a democracia, porque é um trauma para a democracia do país, com certeza, e péssimo para a política, porque há precedente para isso acontecer depois em outras escalas. Né? Não, e não só isso, você descredibiliza a política como um todo, né? Inclusive um efeito colateral, tanto da Operação Lava Jato quanto do impeachment em si, foi o descrédito da política em todas as suas instâncias e agora o descrédito do judiciário. Né? O judiciário também está sofrendo com uma queda de percepção do seu... em relação à população das suas benesses, do que ele significa de positivo. Né? E a gente tem visto isso. O próprio juiz Sérgio Moro, nas últimas pesquisas, a rejeição dele aumentou muito. Né? Então, existe um trabalho também de desconstrução dos heróis após as construções deles. Né? Agora, por exemplo, para você, esse é um assunto que você domina, claro, por isso que você foi convidado para dar a aula, mas para dar aula, como todo professor que tem que dar aula, ainda mais no ambiente da universidade, você teve que se preparar. Para poder tratar o assunto, porque o assunto tem vários anos. Vem me preparando há algum tempo já. Você rolou um frio na barriga para poder falar com o pessoal sobre isso? Ou você sentiu muito assim, olha, é uma oportunidade única? Você falaria para formadores de opinião? Bom, eu usei uma tática, né? Até isso engraçado você perguntar. A gente tem um mês mais ou menos que eu dei a aula. O tema foi sobre o papel da mídia no golpe, foi bastante específico, né? E eu ia falar com o público ali, jornalismo na Federal, você não tem público de publicidade, por exemplo, de marketing. E o meu viés foi do marketing, né? Porque, na minha opinião, o que houve para se chegar ao golpe foi propaganda, né? Foi propaganda ideológica, de que algo precisaria ser feito em combate a uma ideologia contrária. Eles precisavam eleger um inimigo para poder, né, combatê-lo. O que não é uma verdade, né? Numa democracia você elege... não uma ideologia para dominar, mas alguém e um grupo político para direcionar, né, a cidade, o estado, o país durante um período de tempo. Possível também, né? Não, e você tem oposição, né? E para isso que serve as câmaras legislativas, para isso que você tem a oposição, e a oposição não é massacrada no dia seguinte à eleição, né? Aniquilada, né? Você não manda para o gulag, nem para o paredão. Né? Para isso que a gente vive num ambiente democrático, para que sempre tenha um contraponto, o outro lado, e que possa ser feita uma oposição desde que ela seja justa. Né? O grande lance, na minha opinião, que aconteceu foi uma propaganda ideológica de demonizar um grupo em detrimento ao outro. O problema é que isso não deu certo, o problema é que todo mundo saiu perdendo nessa história. Então, até na questão da eleição da Venezuela, teve muita gente que veio dar um palpite, você... pela rede social, falou, está questionando que resultado de uma eleição, urna eletrônica tem lá, tem aqui.
Oposição tem lá. Não, a urna eletrônica que tem lá é de uma geração à frente da que tem aqui. Né? Lá tem voto impresso, como alguns grupos querem que tenha aqui. Né? Você vai lá, vota e sai um impresso do seu voto, o que eu sou totalmente contrário. Diga-se de passagem, porque se tem um voto impresso fica mais fácil de quem compra o voto cobrar, né, a fatura, aí você está com a fatura na mão mesmo. Lá tem o voto impresso. Lá teve uma oposição que se disponibilizou a enfrentar o processo eleitoral. Então ela legitimou o processo eleitoral. Quando você tem alguém te enfrentando, né, ou quando você tem enfrentamento de forças, né, dentro de um processo eleitoral, essa eleição, de alguma maneira, está legitimada. Pelo menos 2 lados. Né? E lá, no caso, foram 3, né, o Maduro e mais 2. Agora, na eleição de 2014, da Dilma, aconteceu um fato interessante, muitos não se lembram, muitos até se esquecem que possa ter havido um golpe em 2016, mas logo depois de ser o resultado das urnas, que a Dilma tinha acabado de vencer, a Globo ela abre um link ao vivo com a sede lá onde o PT estava comemorando, aí estava lá Dilma, Lula, tudo. Eles mandam um recado para a Globo e a Globo transmite aquilo ao vivo, né? Mostrando, olha, talvez não fosse o interesse que fosse esse resultado, mas foi isso que aconteceu. Tal. A própria chapa contrária, né, que concorreu no segundo turno, tentando descredibilizar a eleição logo depois. Sim, pedindo recontagem do voto, né, esperneando. Como se perder não fizesse parte da democracia. E faz parte da democracia, você tem que ter a maioria para ganhar. Isso envolve muito se aproveitar da falta de maturidade que nós, brasileiros, ainda temos com relação ao processo democrático. Tudo é muito recente no Brasil. Né? A gente teve muito menos períodos democráticos desde da República, né, desde a Constituição da República, que nasceu num golpe, né, um golpe republicano, mas foi um golpe. Né, desde a Constituição da República, na República Nova, no Estado Novo, foram poucos, né, períodos em que a gente teve eleição realmente, que as pessoas puderam amadurecer democraticamente. E no Brasil, em menos de 30 anos, a gente tem 2 golpes, né, 2 impeachments. Sim. Né? Depois o Collor foi absolvido pelas instâncias superiores. Né? A Dilma, a gente acaba de ver aí que também foi, as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a caneta dela, não tiveram. Então, assim, o principal carrasco dela é hoje um cara na cadeia, né? Que tem essa questão também que... Agora, a imprensa, nesse volume de informações, e apoiado também no que tem na rede social, que acaba replicando, inclusive algumas coisas que nem é informação verídica, auxilia isso. Fica uma novela difícil de acompanhar, né? Até para quem gosta de informação e acompanha o noticiário, se confunde às vezes. Bastante. E esse tipo de guerra híbrida, né? Um dos conceitos que eu trabalhei na aula que a gente ministrou lá na Federal, né, fala disso, da guerra híbrida. Né? Um dos conceitos é esse, a guerra da informação, da desinformação, utilizar a desinformação como arma estratégica. Né? Enquanto você está perdido sem saber para que lado que vai, em quem confiar, você vai confiar naquilo que te parece mais legítimo naquele momento, e não necessariamente é aquilo que realmente está acontecendo. Agora, o brasileiro, a classe média, né, que é um segmento que sofreu muito com o FHC, depois com o Lula se beneficiou, mas não sei porque não cria uma identificação, teve aquela questão ideológica, né, de como se aquilo fosse um benefício só para a classe C e D, e não, foi para várias classes. Você acha que houve, talvez, de certa forma, por parte da elite, da classe média, de outra esfera mais rica até que a classe média, um pouco de isolamento, ou senso de isolamento, que dentro do Brasil poderia viver uma realidade à parte, por isso acaba indo para as ruas e lutar por uma queda numa presidente, sem entender que isso acaba tendo reflexo sistêmico. Os caminhoneiros provaram isso agora, né? Sim. Quando eles vão atrás de direitos só deles, agora vai ser reavaliado o frete, a questão de como que volta o caminhão vazio, isso pode influenciar dinheiro saindo de outras áreas para isentar a saúde, principalmente. Da saúde, da educação. Mas sobre a classe média, é preciso a gente entender como é que é composta a classe média brasileira. Né? Então, é um exercício de sociologia. Né? Primeiro que a maioria das pessoas que compõem a classe média são profissionais liberais, ou seja, vendem a força de trabalho. Eles são trabalhadores, na verdade, mas não se identificam como tal. Porque o sonho é ser elite, né? O grande sonho. E ao contrário, daí eu discordar de você, a classe média não foi tão beneficiada assim no governo Lula e Dilma. A classe média sofreu bastante, porque ela é quem mais paga imposto no Brasil. Proporcionalmente são as classes mais baixas, mas... reforma tributária. Poderia ter sido feito. Poderia ter sido feito. O Lula saiu com 86% de aprovação, maior aprovação da história, e, no entanto, não fez o enfrentamento necessário, não fez as reformas de base que precisavam ser feitas, a reforma tributária, a reforma da Previdência, né, entre outras reformas, né, da própria mídia.
né? Renovou-se a concessão da Globo, né? A esquerda brasileira e o PT, principalmente, adoram falar da Globo, mas quando teve a oportunidade de não renovar a concessão da Globo, afinal a concessão é pública, né? Sim. Não renovou a concessão da Globo, então não tem muito o que se falar, né? A não ser que se venha com uma proposta mais avançada, né? Então, na verdade, acredito sim que a classe média brasileira ela sofreu bastante, né? Cresceu, mas proporcionalmente menos do que cresceu as classes C, D e E, que saíram da linha da miséria ou entraram na chamada classe média C, que eu também não acredito como classe média, classe trabalhadora empoderada. E os ricos ficaram muito mais ricos. Agora a classe média fica no mesmo local. E isso, para quem sempre teve uma situação mais abastada, ficou ruim na cabeça deles, né? Agora, esse momento da nossa entrevista, né, essa pergunta, tem muito a ver com o DNA do brasileiro, né, que de certa forma é um pouco individualista. Porque, claro, a classe média às vezes vai pensar, olha, eu queria ter crescido mais, o outro cresceu bastante, mas qualquer coisa que acontecesse de pouquinho melhor para quem não tinha nada, um efeito devastador. Né? Isso, inclusive, eu quero deixar bastante claro, não é uma defesa da classe média que eu falei aqui, é o pensamento médio da classe média. Mas falta para a gente como nação... Falta empatia. Entendo, assim, a gente vê justiça social de uma maneira mais ampla, não algo... justiça social é algo que pertence a uma ideologia, algo que pertence ao partido A ou B, porque é um compromisso de todos nós. Quando alguém está ferrado e faz parte daquele meio, acaba respingando, de certa forma, na sua própria realidade. E o brasileiro esquece disso, né? Ele quer ver muito ele bem, ele ascendendo a qualquer custo, e de certa forma isso influenciou para várias cidades permanecerem do mesmo jeito, ou aquele crescimento ser desordenado, ou certas formas, por exemplo assim, a gente perder para a gente mesmo, né? O Brasil tem esse grande defeito, talvez, de não se planejar como nação, ser sempre aquele país do futuro que não planeja o futuro, por perder para ele mesmo. O potencial existe, né? Sim, com certeza. Nosso potencial é enorme, né? Nós poderíamos estar colhendo mais frutos aí. Vou ser bastante específico no caso do pré-sal. O pré-sal poderia levar o Brasil para o futuro, literalmente, mas a política adotada pelo Temer, através do Pedro Parente, de vender o pré-sal brasileiro vai nos atrasar e muito. Uma coisa que o dinheiro queria especificamente para a saúde e para a educação. Sim. É bom ser denunciado, é bom que se fale isso bastante, porque um dos resultados do golpe de 2016 foi a perda de um bem precioso, né, que a gente tinha e que foi para as multinacionais. Agora, em relação ao brasileiro não ser coletivo, né, não ser um povo coletivo, realmente isso depende de uma mudança cultural, e uma mudança cultural é bastante complicada. É a educação, né? Porque, vamos supor, quando eu resolvo preocupar só com a minha vida, enquanto isso o Pedro Parente está negociando a Petrobras, que envolve a vida de todo mundo. Sim. E quando eu me ligar nisso, já é outra eleição, já está vendido. Não, e aí o problema é, como você falou um pouco mais cedo, né? Os caminhoneiros pararam por uma pauta que lhes era cara, mas o desdobramento disso vai atingir o bolso de todo mundo, né? Então, assim, se uma pessoa melhora, né, melhora a pessoa, né? Se um conjunto de pessoas melhora a sociedade. Acho que a gente tem que ter isso como base. Então não é porque alguém está chegando mais próximo de mim, alguém que era muito afastado, alguém das classes mais baixas, agora está mais próximo de mim, que eu perdi. Não, eu não perdi nada com isso, né? E essa é a visão errônea da classe média brasileira, né, em achar que se perde quando o outro ganha, quando abaixo dele ganha, quando a empregada doméstica passa a ter direito. Ou nas férias vai pegar um avião e vai viajar. Vai viajar, o que é natural em qualquer outro lugar do mundo, né? A classe trabalhadora é empoderada economicamente bastante na Europa, nos Estados Unidos, para não falar, não ficar, né, fazendo propaganda ideológica, né? Mas na Europa ocidental, nos Estados Unidos, a classe trabalhadora viaja de avião, a classe trabalhadora tem casa própria, a classe trabalhadora hipoteca a casa própria se quiser, né? E aqui no Brasil parece que a gente custa a acreditar que as pessoas, por serem mais pobres, tenham esse direito.
Perfeito. Obrigado, viu, Cacá? Valeu pela visita. Obrigado você. É sempre muito bom, como eu disse, conversar com você sobre os vários assuntos que a gente sempre trata aí. E espero ser convidado outras vezes aí. Valeu. MS em Dia Preview, informação até você. Pois é. E se houve golpe, vou nem cravar que houve, né? Mas se houve golpe, não foi uma derrota só de um lado, foi uma derrota de todo mundo. Porque assim é a política, assim é quando se machuca a democracia. Fica a reflexão. www.msdia.com.br. Um abraço.